mãos sobre a água e orou. E aí fizeram um outro gráfico energético que era completamente diferente. Um negócio, a água, apareciam uns cristais na água assim, malucos. E a ciência não consegue explicar porque que impor mãos e orar faz a água criar uns certos cristais. Diga para o teu vizinho aí, adivinha. Você é 80% água. Você aí, ó. 80% é água. Não é? Diga para ele, fica com a água, porque o resto é lama. Melhor ficar com a água. Aleluia. E quando nós impomos mãos, alguma coisa muda na água. A oração da fé cura o enfermo, diz a palavra do Senhor. Mas a respeito de fé, eu vou pregar à noite. Hoje eu estou substituindo o Robério, que foi pregar num acampamento lá na Lagoinha, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E tem uma palavra do céu para você, buscando o Senhor sobre direção para este mês. Estamos no mês de direção, amém? Deus me deu ministrar aquilo que é urgente, que são duas coisas. Primeiro, adorá-lo. E segundo, fé. Então eu vou ministrar sobre adorar agora de manhã e sobre fé à noite. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Quem esteve aqui na quarta-feira, aperta o cinto, porque você vai ver uma versão 2.0 dessa palavra. João capítulo 4 é o texto mais nobre da palavra de Deus que nos ensina a respeito de adoração. Pergunta para o teu vizinho aí, você gostaria de ser a menina dos olhos de Deus? Pergunta. Será que você quer ser daqueles assim que todo mundo fica com inveja de você, que falam de você assim, pô, mas Deus faz todas as vontades dele? Hã? Legal? Queria? Pois é, então presta atenção no que eu vou te ensinar hoje. Você sai daqui, a menina dos olhos de Deus, Ele vai te mimar, vai fazer as tuas vontades. Ele vai te perdoar de coisas que Ele não perdoa os outros, de você Ele perdoa. Viu? Por quê? Porque Deus busca adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus busca esses tais. No texto de João capítulo 4, a partir do versículo 5, veja só. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Da onde era a mulher? Samaria. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Está grifado aí. Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Aleluia. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus, todo o que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai
chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém. Amém. Aleluia. Agora, essa palavra Deus me deu no ano 2004, fazem 10 anos. E eu preciso, a cada tanto, trazê-la de volta ao nosso coração aqui. Creio que muitos não a receberam ainda. Mas Deus busca esses adoradores. E Jesus está tratando um assunto antigo aqui. E Ele vai restaurar uma cidade inteira. Para nós entendermos o que está sendo falado aqui, nós temos que buscar um pouquinho da história. Entender um pouco da história, o que aconteceu com o povo de Samaria. E aqui você percebe que está confuso o negócio, né? Parece uma conversa de maluco. É ou não é? Olha só. Jesus fica com sede, pede para a mulher tirar água. Aí ele diz para ela: olha, se você soubesse com quem você está falando, é você que ia pedir água e eu ia te dar uma água viva. E essa água ia jorrar para a vida eterna. Você nunca mais ia ter sede. Aí a mulher não entende nada, fala: mas só não tem como que tirar a água, o poço é fundo. Ela tinha lá o cântaro dela para tirar a água. E Jesus diz: todo o que beber dessa água terá sede, mas o que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E aí a mulher então diz: então me dá dessa água, Senhor. E ele diz: tá, te dou, vai buscar o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E ele disse: porque você já teve 5, e esse que você tem agora também não é teu. E ela diz: vejo que és profeta. Olha só que conversa de doido. Mas os nossos pais disseram que é nesses montes que se adora. E vocês, os judeus, dizem que é lá em Jerusalém. Nós estamos falando de marido, de profeta, de adoração, de água da vida. Do que nós estamos falando? Qual é o assunto aqui? Deu para entender? Nada. Não dá para entender nada. Mas você vai sair daqui entendendo. E mais do que isso, você vai sair daqui um adorador. Em nome de Jesus. Vamos entender? Então, volta aí a tua palavra para o livro de Ezequiel, capítulo 23. Vamos entender. Ezequiel 23. Diz assim. Estão comigo? Trouxe a Bíblia? Porque hoje nós não trouxemos o Vlad, amém? Então você tem que trazer a Bíblia, amém? Aleluia! Vocês são folgados demais, né? Você deixou a Bíblia em casa para... o Vlad está lá. Ezequiel 23 diz: veio mais a mim, Ezequiel 23, veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, houve 2 mulheres, filhas da mesma mãe, elas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, ali foram apertados os seus peitos, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade, e os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas, e quanto aos seus nomes, Samaria é Aolá, e Jerusalém é Aolibá. Ora, prostituiu-se Aolá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e magistrados, todos mancebos cobiçáveis, cavaleiros montados a cavalo. Até aqui. Amados,
Sabe quando você se refere a algum lugar assim como lá naquela casinha azul? Sabe? Já viram isso? Você fala com a tua mulher assim, como quem já conhece o lugar, e fala: quando chegar lá no Extra, você vira à esquerda. Alguém já fez isso? Quando chegar no Extra, você vira, né? Pois é, aqui o contexto é mais ou menos assim, e o Senhor está chamando Samaria de Aolá e Jerusalém de Aolibá. Por que tanto nome? Apelido para a cidade. Porque Aolá significa a que tem uma tenda. Aolá, aquela que tem uma tenda. E tenda fala de uma coisa passageira, fala de você acampar, não morar. Fala de algo que foi estabelecido temporariamente e daqui a pouco vai ser removido e levado para outro lugar. Tenda não fala de edificar, de fundamentos, de estabelecer firmemente por tempo, não. Tenda é um lugar de passagem. Aquela que tem uma tenda é um nome que Deus está dando aqui a Samaria, Aolá, porque fala a respeito dessa condição de Samaria, que sendo dele, ele diz: Samaria e Jerusalém são irmãs, filhas da mesma mãe. Tudo aquilo era Israel, a mulher. A palavra de Deus, a Bíblia, trata Israel como a mulher. Samaria e Jerusalém, filhas da mesma mãe. E vocês se lembram, Samaria ficou com o reino do norte e depois tinha o reino do sul, Judá, e aquilo se separou. Samaria ficou conhecida como lugar da tenda, aonde tem uma tenda. Por quê? Porque sendo dele, sendo de Jesus, o Senhor diz: sendo ela minha, ela se prostituiu e foi se deitar com seus vizinhos, os assírios. Vamos entender melhor por que Samaria acabou se prostituindo com o vizinho. Amém? Amém? Estão comigo? Então volta para 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis 16. Versículo 29, diz assim: no 38º ano de Asa, rei de Judá, começou Acabe, filho de Onri, a reinar sobre Israel. E reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Aonde é que Acabe reinou? Samaria, lá, Aolá, em Samaria. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. Diga para o teu vizinho: você não pode fazer nada que é mal aos olhos do Senhor. Diga para o teu vizinho: não importa o que o teu pai tenha feito, você tem que fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Pois é, veio o rei Acabe, e a palavra de Deus declara coisa feia a respeito do rei Acabe. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. E como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal que se edificara em Samaria. Também fez uma Azera. Diga Azera. Diga Hyundai Azera. Fez também uma Azera, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o antecederam. Olha para mim. Acabe reinou em Samaria, fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Samaria já não andava mais debaixo das leis do Senhor. Acabe
ele se casou com Jezabel. Jezabel é filha de Et-Baal. Et-Baal significa aquele que anda com Baal. Et-Baal quer dizer com Baal. O sacerdote, o pai da Jezabel, ele ensinou Jezabel os ritos de Baal. Baal, a palavra Baal em si, daqui a pouco você vai entendê-la, significa Senhor, ou amo. Ela não é ruim em si. Agora, quando alguém é Senhor e amo, falso, no lugar de Deus, e se estabelece como o Senhor, um outro Senhor que não o nosso Senhor, outro Senhor, aí a coisa fica feia. E esse Baal, rei dos Sidônios, que era chefe do pai da Jezabel, na verdade o pai da Jezabel era sacerdote desse Baal. Et-Baal, ele andava com Baal. Ensina a Jezabel as práticas, os ritos e a maneira de adorar a esse Senhor, a esse amo. Lá em Samaria. Samaria sendo do Senhor Jesus, ela se submeteu a isto. Acabe, o rei, deixou acontecer. Eu não sei se vocês sabem como é que é rito e cerimônia a Baal, mas é impureza, sacrifício, sodomia. Vocês assistiram um filme chamado De Olhos Bem Fechados? Alguém viu? Nicole Kidman. E o bonitinho aí? Tom Cruise. Tom Cruise, Nicole Kidman. Lá tem um culto a Baal, no filme. É horroroso. Se você não assistiu, não assista, viu? É um horror. Mas é impureza sexual. Todo mundo entregue à perversidade, à perversão. E aqui Jezabel e Samaria e o rei de Samaria, que deveria ser alguém conforme o coração de Deus, eles foram ensinados nesses ritos e nesse culto e nesse tipo de cerimônia de adoração. Acabe fez o que era mal, mais do que todo mundo antes. Ele estabelece, por causa da Jezabel, né? Acabe acaba dizendo, tá bom, chega, não aguento mais. E fez uma Azera. Azera é um poste-ídolo. Poste-ídolo é o quê? É um objeto de adoração, é um carranca. Sabe carranca? Já viram carranca? Que bicho horroroso que os índios colocam. Troço que fica ali na porta do cemitério para ninguém entrar. Já viram aquilo? Então, um poste-ídolo, um objeto de adoração, uma Azera. Deram o nome para o carro, que o carro é objeto de adoração, viu? Um Hyundai Azera. Objeto de adoração. Gastaram milhões no projeto. E a palavra não é boa. A palavra é um objeto de adoração, um poste-ídolo, um Deus falso, de esculpido. Acabe fez isso. E adorou. Vocês estão em 1 Reis, agora vamos para 2 Reis. No capítulo 17 de 2 Reis. E vejam o que continua acontecendo em Samaria. Vocês lembram que eu li lá no começo, que a mulher samaritana está lá no poço, e Jesus diz para ela, me dá água, e ela fala, como que o Senhor pede água para mim, sendo eu mulher samaritana? Porque os judeus não falavam com os samaritanos. Lembram? Pois é. Porque Samaria acabou virando uma coisa misturada, houve uma miscigenação. Depois de Acabe ter feito tudo isso de mal, e escutado a sua mulher e adorado outro Deus,
Agora, lá em 2 Reis, no capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 24, mas deixa eu te dar um contexto aqui, olha para mim, deixa o versículo aí. Um dos reis da Síria, a história nos diz que ele chamava Sargom, alguns lugares Sergã, eu prefiro Sargom. Esse rei da Síria, ele cercou os montes de Samaria e sitiou a cidade. Ninguém entrava, ninguém saía. Samaria, os montes de Samaria, que tem um monte de cidades estabelecidas, umas no alto, outras no vale. Algumas cidades nos montes de Samaria, todas ficaram cercadas. Esse rei cercou por anos Samaria para que eles morressem de fome. E até que então os samaritanos se entregaram por causa do cerco. E foram levados cativos, foram levados presos, foram feitos escravos, 27.500 homens das cidades de Samaria. O rei da Síria levou, tirou os homens das cidades, deixou mulheres e crianças. E aí, tomou aquele lugar para ele, e ele vai então agora recolonizar Samaria, vai repovoar Samaria. E para repovoar Samaria, 2 Reis 17, a partir do versículo 24, diz ali: depois o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões que mataram alguns deles. Pelo que foi dito ao rei da Síria: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não conhece a lei do Deus da terra. Por isso ele tem enviado entre ela leões que a matam, porquanto não conhecem a lei do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, para que ele vá e habite ali e lhes ensine a lei do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que eles tinham transportado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deveriam temer ao Senhor. Todavia, as nações faziam cada uma o seu próprio Deus, e os punham nas casas dos altos que os samaritanos tinham feito, cada nação nas cidades que habitava. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, é um deus. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Ramate fizeram Azimá. Os aveus fizeram Nibaz e Tartaque. E os sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Até aqui. Olha só. Todos os habitantes daquelas cidades foram tirados, levados presos, agora eles eram escravos. O rei da Síria diz: vamos repovoar as cidades, vamos recolonizar. E ele manda gente de, olha para mim, Babilônia, Cuta, Ava, Ramate, Sefarvaim. Quantas cidades? Babilônia, Cuta, Ava, Ramate, Sefarvaim. Ele manda gente de 5 cidades para repovoar as cidades de Samaria. Como aquilo era de Deus, sendo minha Samaria, ela foi e se deitou com os seus vizinhos, os assírios. Ela foi adorar outros deuses, os deuses dos assírios. Samaria sendo minha, eu sou ciumento, e agora tem esse monte de homem dessas 5 cidades, dormindo com ela que é minha. Deus mandou leões no meio deles para matá-los. E aí alguém diz para o rei da Síria: olha, o Deus aqui desta terra, ele não está sendo respeitado. Essa gente que o Senhor, o rei da Síria, trouxe para cá, não conhece esse Deus, os seus costumes, e ele mandou leões para matar todo mundo.
Aí o rei da Síria disse, não, então faz o seguinte, pega um sacerdote daqueles que nós tiramos de lá e devolve ele. E eles foram buscar um sacerdote para ensinar todo aquele povo a temer o Deus da terra. E até aí estava indo bem. Acontece aqui no versículo 29 que nós lemos, todavia as nações faziam cada uma o seu próprio Deus. E lemos aqui todo esse monte de deuses que Babilônia, Cuta, Ava, Hamat, Sefarvaim fizeram, puseram no monte, no alto. Já viram padaria de português? Que tem um negócio no monte lá no alto, né? Com uma lâmpada acesinha, com uma virgem. Já viram padaria de português? Então não mudou nada. Antes era assim também, põe lá em cima, no alto, tem que ser adorado. Aí botaram nos altos, que eles chamam aqui, que os samaritanos tinham feito, lá no alto, para ser adorado, os deuses deles. Os samaritanos, as mulheres samaritanas, elas casaram com esses filhos de Babilônia, Cuta, Ava, Hamat, Sefarvaim, tudo assírio, todo mundo pagão, não temiam a Deus. E aí eles criaram um povo que se chamou os samaritanos. Vem dessa situação passageira de tenda que acontece ali com Aolá, Samaria, sendo do Senhor, ela pulou a cerca, foi ter com o vizinho. Tudo bem? Entenderam a história? Então agora vamos lá em João 4, de volta. E olha só o que está acontecendo aqui. Jesus, Ele está no caminho. E o Senhor, se vocês leem o resto do contexto, Ele está aqui, ó, olha para mim. Ele está aqui e Ele quer ir para cá. Tá? Ele diz, vamos até lá. Mas vamos passar por Samaria. E foi até lá para ir para cá. Passou em Samaria. Passou em Samaria e ele já sabia o que o esperava. E ele tinha um propósito eterno de resgate daquilo que era dele. A samaritana estava lá no poço. E ele falou, é hora de Samaria, que sendo minha, foi se deitar com os seus vizinhos, voltar a ser minha. Vamos lá resgatar Samaria. Pergunta para o teu vizinho, o que o teu pai te ensinou? Aonde é que ele te ensinou a adorar? Aonde se adora? Meu pai e minha mãe que estão aqui, amém? Não me ensinaram a adorar. Mas eles me colocaram no colégio agustiniano, amém? Colégio Agustiniano São José. 13 anos de colégio agustiniano, bom colégio. Agora tem o Agustiniano Mendel, que é uma referência na cidade. Tudo lá no leste, viu? Onde nasce o sol. Lá no Tatuapé, Belém. No agustiniano, gente, no colégio, a gente tinha que entrar dentro da capela de tempos em tempos, e lá tinha um altar comprido. E não sei se vocês já viram isso, mas tem um candelabro lá no meio, assim, um negócio dourado, que tem uma estrela assim, que parece um sol. Aquilo é uma adoração ao sol mesmo. Lá no meio dos católicos. Em cada altar católico tem um. Tem um cálice e tem um poste assim com um sol. E lá em cima do altar tinha uma toalha branca, grande, comprida, que ia o altar inteiro. E a criançada, 5.000 alunos, amém? Quantos alunos? 5.000, fazia uma fila, e a gente entrava lá e tinha que beijar a toalha do altar de uma ponta na outra, assim. Todo mundo desse tamanho, assim. 8, 9, 10 anos. Aquilo era uma baba. Uma baba. E ia nós lá, de tempos em tempos, né? Adorar aquele treco. Adorar o treco. Pergunta para o teu vizinho, que treco você adorou? Como é que te ensinaram?
Pergunta para ele, de onde vens? E você responda, de passear na terra, e rodear a terra e passear por ela. Não. Os crentes entenderam. Pois é. Pode até ter andado num lugar errado, sendo colonizado por um outro povo, tendo sido ensinado de uma maneira errada a adorar quem não devia. Você pode ter sido posto diante de deuses que são falsos deuses, como esses todos aqui, que vieram de Babilônia. Mas Deus tem Samaria e Jerusalém como dele. E sendo minhas, foram pular a cerca, mas agora eu vou restaurá-la. E aí Jesus dá essa voltinha em Samaria e vem cá, samaritana. Pega uma samaritana. Na verdade, ele manda os seus discípulos ir comprar comida, porque os discípulos iam atrapalhar. Como é que ele vai conversar com uma samaritana? Ele não podia conversar nem com nenhuma mulher, sendo ele homem, não dirige a palavra a uma mulher, quanto mais uma samaritana. Discípulos, eu estou com fome, vamos comprar comida, vai lá. Aí ele fica tranquilo para ministrar ao coração da sua noiva, Samaria, sendo dele. Aí, olha o assunto como é que é. Ele diz, eu estou com sede, você tira água para mim? Né? Vamos ler o texto certinho. Veio uma mulher, João 4, versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Os samaritanos, gente, eles eram um povo de segunda categoria, viu? Eles eram terceiro mundo para os judeus, entende? Não se fala com o samaritano. O samaritano é uma mistureca. Eles eram uma mistura, miscigenados. Adoravam quem não podia nunca adorar. E os judeus, eles na verdade também não fizeram nada de bom, viu? Não é que os judeus eram os bonitinhos, não eram. Mas não falavam com os samaritanos. Respondeu Jesus, se você tivesse conhecido o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu, samaritana, que teria pedido, e ele haveria te dado água viva. Ele está pedindo a mulher em casamento aqui, viu? Alô? Ele está pedindo a mulher em casamento. Disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo, de onde tens essa água viva? Será que você é maior que Jacó? Aí, no versículo 13, Jesus continua pedindo ela em casamento. Diz assim, replicou-lhe Jesus, todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher, caiu a ficha dela, e ela disse, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse Jesus, vai e chama o teu marido, e vem aqui. A palavra em hebraico para marido é a mesma palavra para senhor e amo, Baal. Jesus está dizendo para aquela mulher samaritana, vai buscar o teu Baal. Alô? Vá buscar o teu marido. Eu não sei se vocês lembram no texto bíblico, quando Sara ia falar com Abraão, ela o chamava de Senhor. Lembra? Leram? Sara chamava Abraão de Senhor. É Baal. É Baal a palavra. Baal é neutro. Baal é a palavra para marido em hebraico. Baal significa marido, senhor e amo. Amém? Você, menina, que está com seu marido aí do seu lado, vire para ele e diga, sim, amo. Mãe, dona Neide, fala isso aí para o teu marido aí. Mulher difícil. Sim, amo. Gene é um gênio.
Jesus quer casar com a samaritana que era dele, foi se deitar com os vizinhos. Ele diz para ela: você quer a água da vida? Quero. Vai buscar o teu Baal, vai buscar o teu marido. Ela diz: eu não tenho um Baal. E ele diz: porque você já teve os de Babilônia, Cuta, Ava, Ramat, Sefarvaim, 5 maridos. E esse que você tem agora também não é teu. Porque alguns daqueles lá sacrificavam a mais de um deus, né? Adrameleque, Anameleque, que eles faziam os filhos, entregavam os filhos no fogo, né? Queimavam os filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, 2 deuses. O outro fez Sucote, Benote, o outro fez outros 2 deuses. Os das 5 cidades ensinaram os samaritanos a adorar esses deuses. E Jesus disse para a samaritana: você disse bem que você não tem nenhum Baal, você não tem um amo, um senhor, porque você já teve 5 e está adorando o outro, que também não é teu. Entendeu agora? Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. O Jesus está lendo a vida dela em Samaria e dizendo para ela o que ela já aprontou. E aí então, não é porque ele está acusando ela de ter tido 5 casos e ter mais um caso, e ela é uma prostituta, não é isso que ele está falando para ela na carne. Ele está falando de prostituição espiritual, de adoração a falsos deuses. Ele está falando: você já adorou outros tantos, e esse que você está adorando agora também não é teu. E ela diz: Senhor, vejo que és profeta, mas os nossos pais nos disseram que é nesses montes que se adora. Olha o texto. Versículo 20: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. No versículo 25 aí, a mulher continua dizendo assim: replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Ele diz para a samaritana: esse Cristo que você espera, o Messias, sou eu que falo contigo. Aí chegaram os discípulos e a mulher foi para a cidade. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Ela deixou o seu cântaro. Sabe, no começo, quando ela disse para Jesus: o senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Ela tinha um cântaro. Cântaro, naquele lugar, no deserto, era questão de vida ou morte. Ou você tem um cântaro e pega a água do poço, ou você morre de sede. Jesus pede para a mulher tirar água para ele. Ele não tinha o cântaro. Mas aí, isso que é super precioso para a mulher, é como se fosse o iPhone 6 dela, amém? O cântaro. Porque sem um iPhone 6 você também morre. É como um cântaro. Ela deixou o cântaro. Coisa louca, não podia. Tinha que andar com o cântaro amarrado na cinta, para pegar água no deserto, em poços. Deixou por quê? Porque o Senhor havia lhe prometido que dela fluiriam rios de águas, e ela jorraria a água para a vida eterna. Ela se transformou num cântaro. Ela era o cântaro, e ela vai à cidade e vai declarar àqueles homens: olha, eu encontrei este que me falou tudo o que eu já fiz.
Será ele o Cristo, o Messias, o ungido? Versículo 39, para encerrar. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher, que testificava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, quer dizer, os samaritanos então foram ao encontro de Jesus, né? Ir ter com ele, foram falar com Jesus. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia. Ele foi resgatar uma samaritana e resgatou os samaritanos. Ele foi resgatar uma mulher que foi ensinada desde pequena a adorar de uma maneira errada, e ele lhe propõe uma maneira certa. Ele foi pedir em casamento e diz: eu não sou homem de 2 mulheres. Eu não sou homem de mulher que tem caso com outro. Se você aceita da água da vida, vai chamar o teu marido. Vai chamar esse teu Baal. Você não pode ficar adorando outros amos, outros senhores. Eu sou o Senhor, e você, sendo minha, foi e se deitou com o vizinho. Foi adorar quem não devia. Mas agora ele vem para resgatá-la. E ela, ouvindo as palavras dele, creu. E porque creu, foi salva. E agora, a palavra de Deus declara para esses samaritanos, que somos nós: chegada a hora que a gente não tem mais que adorar nem naqueles montes, nos falsos. Você não tem que ir lá beijar a toalha do altar. Você não tem mais que se prostrar diante de uma azera, um ídolo de esculpido, né, de uma carranca ou de qualquer coisa. Não é para se dobrar os joelhos diante de nada e adorar ninguém. Mas agora o Senhor diz: você não precisa nem ir aí, nem ir em Jerusalém, porque o Senhor busca os que o adoram em espírito e em verdade. Isso acontece em qualquer lugar. Acontece hoje aqui de manhã. E se você quer sair daqui como a menina dos olhos de Deus, entenda que o Senhor busca adoradores. O Senhor não busca adoração. O Senhor tem adoração. Ele tem seres viventes, Ele tem anjos, querubins, direto o tempo todo, adorando o Senhor sem parar. Nos chamou para nós integrarmos esse grupo e sermos também adoradores. E Ele busca esses adoradores. E o que faz um adorador? Adora, né? Ah, mas eu não sei cantar, pastor. Eu queria muito saber cantar, mas eu sou tão desafinadinho. Se eu soubesse, eu adorava também. Não, irmãos. Eu podia pregar mais 1 hora sobre gente na palavra de Deus que, porque fez isso, adorou o Senhor. Porque obedeceu, adorou o Senhor. O Senhor disse para ele: faz tal coisa, ele fez, adorou o Senhor, diz a palavra, ele declara. E esse o adorou, porque ele obedeceu a Deus. Adorar o Senhor fala mais do que cantar. É uma maneira de se viver. Você quer se transformar na menina dos olhos de Deus, e tudo que você, assim, aquelas tuas dores de barriga passam rápido. Que dor de barriga dá em todo mundo, amém? Mas aqueles que adoram o Senhor, a dor de barriga passa rápido. Ele te livra de aflições. Ele te mima, te cuida. Sabe por que Ele te cuida? Porque vira e mexe você está lá, como Davi, compondo um salmo para Ele, declarando teu coração para Ele, falando com Ele, obedecendo o que Ele te pede para fazer. Quando obedecemos o que Ele pede, a gente adora. Não é fácil obedecer a Deus, viu? Ele te manda andar na contramão do mundo. Você tem que dar de frente com todos os outros. Não é fácil. Mas quando você faz o que Ele te pede, adora, Ele te trata como a menina dos seus olhos. E o que Deus espera para nós, a direção que Ele está dando para nós agora, este é um mês de direção,
é que nós adoremos. Pode ser no meio dos cânticos, pode ser com cântico espiritual, pode ser com línguas, pode ser com hinos, com salmos, declamando, pode ser com as tuas palavras simples, pode ser com os teus atos de obediência. Deus te chama para adorá-lo, para buscar a presença dEle, para se refugiar nele, para chamá-lo para perto, para se aproximar dEle. Deus nos dá duas direções nesse mês de direção. Temos que nos aproximar dEle e adorá-lo, e fazer isso em fé. Vamos tratar o assunto da fé à noite, mas por hora, quero orar com você. E na verdade, não adianta nada eu orar e você não orar. No que diz respeito agora aqui a adorarmos ao Senhor, Ele espera e busca adoradores. E Ele está procurando aqui dentro, entre nós, aqueles que deixaram as práticas que foram estabelecidas pelos pais. Os nossos pais adoravam naqueles montes, mas nós não. Nós adoramos o Senhor, que fez o céu e a terra. Não temos um Baal, nós temos o Deus vivo e verdadeiro, né? Eu posso orar, e Deus pode ouvir minha oração, e pode ouvir os anseios do meu coração, e pode receber minha adoração, e Ele pode me mimar. Eu tenho vergonha de vez em quando, que Ele me mima muito, mas eu não deixo de vir aqui ministrar o louvor e a adoração ao Senhor. Nos últimos 25 anos, até 2 anos antes de abrirmos a comunhão cristã, eu adorava a Deus com o meu violão. Aleluia. Acabou. Corta.